Que o Pai do Senhor Jesus Cristo nos dê do saber o Espírito, para que conheçais a esperança reservada para nós como herança. Meu amado irmão, minha irmã, bom dia, uma ótima terça-feira para você. Hoje é 2 de junho, estamos começando o mês e colocando a nossa vida na presença do Senhor, invocando o seu Santo Espírito, pedindo paz, sabedoria, discernimento, saúde, apresentando a Deus os nossos planos, os nossos sonhos, os nossos projetos e principalmente ouvindo a palavra de Deus, meditando o seu santo evangelho, para que a sabedoria do Espírito Santo possa cuidar, possa direcionar a nossa vida, as nossas decisões, as nossas escolhas. O evangelho de hoje está em Marcos, capítulo 12, versículos do 13 ao 17. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, as autoridades mandaram alguns fariseus e alguns partidários de Herodes para apanharem Jesus em alguma palavra. Quando chegaram, disseram a Jesus: Mestre, sabemos que tu és verdadeiro e não dás preferência a ninguém. Com efeito, tu não olhas para as aparências do homem, mas ensinas com verdade o caminho de Deus. Dize-nos, é lícito ou não pagar o imposto a César? Devemos pagar ou não? Jesus percebeu a hipocrisia deles e respondeu: Por que me tentais? Trazei-me uma moeda para que eu veja. Eles levaram a moeda e Jesus perguntou: De quem é a figura e a inscrição que estão nesta moeda? Eles responderam: De César. Então Jesus disse: Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E eles ficaram admirados com Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu amado irmão, minha irmã, devemos tomar muito cuidado com os elogios. Jesus, na sua infinita sabedoria, quando ele vê aqueles fariseus, sacerdotes, sumos sacerdotes, se aproximar dele e começa a elogiar, Jesus ali já fala, né? Esse mato tem coelho, nesse angu tem caroço, alguma coisa tem aí. E ele já se prepara. E aqui eu já quero fazer um parêntese, porque muitas vezes nós somos enganados, ludibriados por causa do elogio. O elogio cega, o elogio faz a gente baixar a guarda, a gente perde a sabedoria, a gente perde o discernimento e a gente acaba sendo levado por aquela armadilha. Existem elogios que verdadeiramente são armadilhas. E no evangelho de hoje,
a gente vê começando justamente aqueles sumos sacerdotes que enviam para pegar Jesus numa falha. Eles só precisavam encontrar Jesus numa falha. E por isso que eles começam elogiando Jesus, falando que Jesus é justo, falando que Jesus é bom, falando que Jesus não julga pelas aparências. E ali eles perguntam para Jesus se é lícito ou não pagar o imposto a César. E aquela tentativa é justamente de colocar Jesus contra Roma. Se Jesus disser que não é justo pagar o imposto, Jesus vira um contraventor, um marginal, aquele que está à margem da lei. E no mesmo instante, se Jesus diz que tem que pagar o imposto, que é lícito, é como se Jesus estivesse aprovando aquele povo ser explorado, como se Jesus estivesse do lado de César, dos romanos, que estavam explorando. Ou seja, era uma armadilha que, independente, se Jesus falasse que era justo pagar o imposto, ele seria condenado, e se ele falasse que não, ele também seria condenado. Essa foi uma daquelas situações que é uma armadilha, uma tentação para pegar Jesus. Mas Jesus, revestido do Espírito Santo com a sua sabedoria, e por isso que eu recomendo para mim e para você estarmos sempre sob a luz do Espírito Santo, para que a gente também não caia nessas armadilhas. E quando eles perguntam para Jesus se é lícito ou não pagar o imposto a César, Jesus pede uma moeda. E naquele momento que Jesus pede uma moeda, Jesus pergunta: o que está escrito aqui? De quem é esse rosto aqui? De César. Então Jesus diz: dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Nesse momento, eles ficam admirados com a sabedoria de Jesus. E para finalizar, eu quero te perguntar: você tem dado a Deus o que é de Deus? Jesus diz: dai a César o que é de César, dai a esse tempo o que é desse tempo, dai a esse mundo o que é desse mundo, dai ao teu trabalho o que é do trabalho. Mas a parte de Deus, o que é de Deus, você tem entregue, você tem devolvido, você tem consagrado, você tem colocado diante de Deus? E aqui eu trago algumas perguntas. O teu tempo é seu ou de Deus? A tua família é sua ou de Deus? O teu coração de quem é? Você tem dado a Deus o que de fato é dele? Pense nisso e que eu e você possamos buscar entregar e consagrar cada vez mais tudo aquilo que é dele em suas mãos. Uma ótima terça-feira para você, meu amado irmão, minha irmã. Que Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.